muitos autores, muitos santos comentam este momento, do momento da concepção, ou melhor, do momento da anunciação do anjo. Como é que esse momento se deu? Se deu justamente que Nossa Senhora, em sua casa, em Nazaré, ela começou a pensar, começou a imaginar como é que seria o Messias. Nossa Senhora tinha vivido desde criança, desde os seus 3 anos de idade num templo. Nossa Senhora tinha vivido no templo, ali tinha crescido e conhecia todas as profecias, conhecia todo o anúncio da vinda do Messias. Ela conhecia uma profecia das mais precisas e famosas, a profecia de Daniel, que dizia que o Messias nasceria em 70 semanas de anos. 70 semanas de ano, 490 anos. Era aquele período que se cumpria as profecias. Uma outra profecia diria que o Messias viria quando Israel, quando ele perdesse o cetro, ou seja, o direito, ele perdesse o poder sobre o seu próprio povo. Naquele momento, o povo judeu, ele estava submisso ao povo romano. Todas as profecias se cumpriam, e como São Paulo vai dizer depois, era a plenitude dos tempos. O tempo tinha alcançado uma plenitude, e naquele momento que Nossa Senhora começou a pensar, como é que seria esta criança? Ela começou a imaginar como é que seriam os braços dessa criança, as mãozinhas dessa criança, como é que seriam os olhos desse Messias, como é que seria o rosto desse Messias, será como é que seria a cor do cabelo dele? Ela começou a imaginar como é que seria o menino Jesus na sua mente. E no momento em que Nossa Senhora conseguiu conceber na sua mente e no seu coração como é que seria a figura desse Messias, o que aconteceu? De repente aparece uma grande luz. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí diz que nesse momento Maria ficou perturbada com estas palavras. Não ficou perturbada com a presença do anjo, porque ela já tinha este convívio com os anjos. Ficou perturbada com o quê? Com estas palavras. Por quê? Porque ele estava elogiando a ela. E Nossa Senhora, com toda a humildade dela, não se achava merecedora. Por quê? Porque ele não dizia Ave Maria. Ele dizia, dava o nome para ela de quê? Cheia de graça. Já uma vez que cita ela, que em latim é gratia plena, plena de graça. E aí o autor gostava até de comentar, se naquele primeiro momento, antes de conceber Nosso Senhor, Nossa Senhora já era o quê? Plena de graças. Imagine as graças que ela recebeu depois. Se uma pessoa recebe graças numa comunhão, imagine Nossa Senhora que teve no seu ventre 9 meses da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo dentro dela, crescendo dentro dela, se alimentando com aquilo que ela fornecia, que seu corpo fornecia para ele. E a gente se pode dizer assim, que se tem um filho parecido com uma mãe, quando a gente conta assim, nossa, é a cara do pai. Outro diz assim, é a cara da mãe. Eu posso dizer que aquele ali era sim a cara da mãe. Uma vez nos arautos fizeram uma coisa assim até interessante. Pegaram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, um dos artistas nossos, fez a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e depois da imagem de Nossa Senhora de Fátima, fez o rosto de Nosso Senhor Jesus Cristo, pegando a mesma forma da imagem. Por quê? Porque nunca houve na história um filho que tivesse a fisionomia tão parecida com a mãe, porque da parte humana, ele era filho inteiramente de Nossa Senhora, porque o pai era o Espírito Santo, e Nossa Senhora, ele tinha, neste momento, quando o anjo disse, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, Nossa Senhora ficou perturbada com essas palavras e perguntava, se naquele momento estava cheia de graça, o que ela fez das graças que recebeu depois? Porque foram graças enquanto estava no ventre dela, graças de 30 anos de convívio com ela, graças depois dos 3 anos de missão de Nosso Senhor. O autor dizia assim, Nossa Senhora, o que ela fez dessas graças? Preparou para dar a cada um de nós que está aqui presente. E ela só quer o quê? Que cada um de nós peçamos a graça que ela quer dar.